Boa tarde, turma. Professor Abdias. Olá, turma do oitavo ano B. Hoje a aula é remota, né? Então, nós ontem tivemos duas aulas. Uma aula a gente trabalhou com o vocabulário, né? Com os termos que eu julgo mais importantes para esse primeiro bimestre. Aí a gente fez aquela brincadeira da forca a fim de que vocês possam acessar o livro e tal, ter contato com o material e ter uma familiaridade com o vocabulário, certo? Foi isso que a gente fez ontem, né? E na última aula eu passei uma outra atividade com o mesmo direcionamento, que vocês pudessem estar procurando no livro aqueles conceitos lá que eu coloquei, que eu ditei para vocês ontem, e lessem o livro a fim de se familiarizarem mais ainda com o conteúdo e até criar uma memória desse conteúdo para a próxima semana, né? A gente fazer a nossa provinha. Lembre-se que no sábado letivo eu coloquei esse formulário aqui, certo? Esse que está aqui em cima, né? Eu coloquei esse formulário e ele tem a ver com o conteúdo, certo? E um dos planos para a aula de hoje seria fazer a correção desse formulário, né? Assim, de comentar as questões desse formulário. Então hoje tem uma aula. Essa aula de hoje, como vocês já sabem, é remota, né? Está acontecendo remotamente. E aí eu vou dar aqui uma passada nesse formulário aqui para a gente ver. E eu aproveito também e já dou uma explicada e demonstro como faz para resolver esse tipo de coisa aqui, esse tipo de formulário, né? Então aqui primeiro que você tem que estar logado numa conta, né? Então essa parte aqui de cima, deixa eu ver se tem um pincelzinho aqui para eu escrever alguma coisa. Essa parte aqui de cima, né? Mostra que você está logado nesse navegador aqui que eu estou usando, que é o Chrome. Eu já estou logado nessa conta aqui, é cmandacaru4@gmail.com, preciso você estar logado. Repare que o e-mail que eu coloquei aqui é um e-mail diferente do e-mail que está logado, né? Então isso pode acontecer. Agora será que dá para apagar esse trocinho aqui? Dá para apagar, mas é chato de apagar isso. Então tem que usar com moderação. Deixa eu ver se tem outro jeito aqui melhor de apagar. Acho que tem. Sei lá como é que faz. Então, eu fiz uns quadrados aí, agora fiz um monte de besteira. Mas se eu clicar aqui vai sumir. Pronto, sumiu. Então vamos lá, aqui para a próxima, depois eu coloco o e-mail aqui. Eu vou para a próxima aba, mas eu tenho que desabilitar aqui o trocinho. Como é que faz agora que eu não estou sabendo mais? Eita, fecha. Não é aqui. Fecha. Pronto, agora foi. Vamos lá. Então, aí aqui vem, coloco aqui o meu nome completo, certo? Que é para o professor saber quem é tu. Aqui eu coloco a minha data, né? Então, sem segredo, né? Até aqui. Aí pula para a próxima e aí vem aqui as questões, certo? Na primeira questão a gente tem isso daqui. Deixa eu pegar aqui o lápisinho para pintar, né? Em animais ocorre o predomínio da reprodução sexuada, que é a reprodução com sexo, do tipo bissexuada. Então a gente já começa aqui tratando dessas questões aqui. A reprodução sexuada, você sabe, é aquela que está envolvendo o sexo, né? A mistura das características genéticas de dois seres, né? No caso da reprodução bissexuada, onde um ser abriga o sexo masculino e o outro ser abriga o sexo feminino, né? Que são as duas casas, né? Por isso que a gente chama que eles são dioicos, certo? E aí, o que significa esse tipo de reprodução? Reprodução sexuada do tipo bissexuada. Então vamos lá aqui para as alternativas agora. Deixa eu apagar esse tracinho aí. Quando dois progenitores de sexos diferentes, macho e fêmea, se acasalam, certo? Aí, aqui, depois agora, né? Primeiro foi essa e agora essa aqui. Ocorre com animais que possuem no mesmo indivíduo órgãos masculino e feminino. Não, esses aqui são os hermafroditas, né? Essa alternativa aqui se refere aos hermafroditas, que têm os dois sexos num animal só. E nessa outra questão aqui, o nascimento de um novo ser apenas com o desenvolvimento do óvulo, sem que haja para isso a fecundação pelo espermatozoide. Não, isso daqui
é aquele negócio que a gente chama de partenogênese, né? Né? Aí, nogênese, certo? É isso aí. Então, a alternativa correta aqui, deixa eu apagar esses trequinhos aqui tudinho. Peguei, é a primeira alternativa, que é essa daqui, né? Então, o que é que o prof faz aqui? A gente vai e marca aqui. Marcando aqui, você vai para a próxima questão. Marque a alternativa com seres vivos que são hermafroditas. Bom, sabemos que os humanos não são hermafroditas, então não precisamos se preocupar com essa. Sabemos também que as aves não são hermafroditas, né? Então a alternativa que vai sobrar é a que tem a tênia e a minhoca, né? A minhoca está ali para você lembrar de que a gente falou bastante da minhoca, né? Então marca aqui a tênia e a minhoca. Bora lá. A tênia é aquela verme que a gente pode pegar com a carne de porco, principalmente com a carne de porco, né? Ou a carne de boi mal cozida, né? Ela é um ser vivo bem grande, né? Parece uma fita, pode chegar até 10, 9 metros e é um problema, né? A teníase é um problema sério. É bom se preocupar com isso. Aí aqui vem para a próxima questão, né? Agora me acostumei a mexer com esse lápisinho aqui. Na reprodução dos moluscos hermafroditas, é certo, que aqui tem os dois sexos num ser só, como no caso dos caracóis, que são os moluscos, né? A cópula, que é o ato de fazer a reprodução, ela é recíproca. O que isso significa, né? Aí ele vai dizer no textinho, ou seja, são dois animais sexualmente maduros, certo? Veja, entendam isso, sexualmente maduros. Vocês ainda não estão sexualmente maduros, não. Se aproximam e cada um introduz o seu pênis, né, na abertura genital do parceiro, certo? Então cada um tem um pênis, né, e cada um tem um aparelho genital também feminino, porque lembre, eles são hermafroditas, né? E aí, dessa forma, os espermatozoides de um são introduzidos no outro, né? E vice-versa, certo? Durante essa cópula, né? Do outro o ato sexual. Aí chamamos esse tipo de reprodução de, bom, a gente já sabe, né? Que se há os dois sexos diferentes, porque isso aqui está caracterizado pela existência do órgão sexual masculino, né? Introduzindo no órgão sexual feminino, então tem os dois sexos, então a reprodução sexuada, né? Nesse caso, nós sabemos que haverá uma fecundação, certo? E essa fecundação ela é cruzada porque ela vai de um para o outro, né? Os dois seres vivos, os dois caracóis, cada um tem o seu aparelho masculino e cada um tem o seu aparelho feminino. O aparelho feminino de cada um vai receber o ovo, o espermatozoide do outro, né? Então, isso se chama fecundação cruzada, beleza? Só comentando aqui, a autofecundação seria se um caracol se autofecundasse, né? Ele sozinho fizesse a sua autofecundação. E disseminação é outra coisa que não tem a ver aí agora nesse contexto, né? Então não vou nem comentar. Passando para cá, para o terceiro, falando mais uma vez dos escorpiões, é a questão que eu achei interessante, certo? Essas coisas são feitas assim, é muito também da afinidade que o professor tem com o conteúdo. E essa questão ela é interessante. Então há uma chance dela cair na prova, né? Então vocês fiquem ligados. Alguns escorpiões reproduzem-se assexuadamente, né? Por uma forma onde os óvulos, ó, o óvulo, né? Que é a célula reprodutora feminina, ele se desenvolve diretamente em embriões, certo? Sem precisar serem fecundados, né, pelo macho. Então aqui está dispensada a atuação do macho, né? Fecundação ela não existe. Simplesmente o óvulo da fêmea vai se desenvolver, vai passar por um processo, né, e vai se transformar em embriões. Esses embriões vão se desenvolver e vão continuar desenvolvendo e vão se transformar em escorpiões adultos, certo? Então agora aqui tem as alternativas, que seria o quê? Alternativa A, gênese, a B, partenogênese, a C, parto, e criogênese e sexo não binário. Observe que algumas coisas aqui são bem absurdas, né? Então veja, sempre tem uma questão absurda para você diminuir a chance de você errar. Aqui no caso do parto, né? Isso é para outra coisa, não tem nada a ver, né? Criogênese também é outra coisa que não tem nada a ver. E sexo binário também não tem nada a ver, certo? Então,
de olho nessas questões assim mais absurdas, você reduz a chance de você errar. E aí você vai ficar aqui com Gênese e com partenogênese. Então, no caso, essa forma de reprodução, onde a fêmea faz com que os seus óvulos se desenvolvam em novos seres vivos, chama-se partenogênese. Pronto. Terminado, é só eu clicar aqui em enviar, e aí o professor recebeu, né, a sua participação aí. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para comentar aqui. Nos próprios textos, certo? Já tem dicas, né, do que é cada coisa, né? Então, deixa eu ver aqui. Em animais ocorre a reprodução sexuada do tipo bissexuada, né? Então, aqui, se você acertou, você já tem aqui a indicação, certo? Do que é bissexuada. Então, e aí isso você pode usar em outro local, né? Na reprodução dos moluscos hermafroditas, então, os moluscos hermafroditas ele não tem esse tipo de reprodução bissexuada porque eles são hermafroditas. Então, cada um deles vai ter os dois aparelhos, certo? Aparelho sexual masculino e feminino, né? Então, os que são de reprodução bissexuada são aqueles que têm, cada ser tem um tipo de aparelho. Um ser tem um aparelho reprodutor masculino e o outro ser tem o feminino, né? Então é o macho e o fêmea. A mesma coisa a gente não pode dizer dos caracóis, né? E dos moluscos, e da minhoca, né? E da tênia, que a gente viu no outro canto ali, que também é assim, certo? Esses não são de reprodução bissexuadas, porque cada um deles tem os dois sexos, certo? Então, fecundação cruzada aqui, né? E aí aqui vem para o escorpião, né? O escorpião, a fêmea, né? Aí não fala, né? Aqui nessa alternativa. Mas aí tem a opção de fazer a reprodução por vias normais, macho com fêmea, e tem também a opção de fazer por partenogênese, caso falte o macho, né? Agora, é importante vocês atentarem para o seguinte, no caso da minhoca, que pode fazer autofecundação, né? Aqui a minhoca, esses seres que são hermafroditas, que podem fazer autofecundação ou fecundação cruzada, certo? O que seria melhor para a sobrevivência da espécie? Seria melhor essa alternativa ou essa alternativa aqui, nesse caso aqui, certo? Ou até mesmo a alternativa da partenogênese, aqui embaixo, né? Onde um óvulo se transforma em um novo ser vivo. No caso aqui, o que seria melhor é o que desse mais variabilidade genética. Veja, o que é melhor para a espécie, né? O que é que vai garantir melhor a sobrevivência da espécie? É a oportunidade onde há variabilidade genética. Como é que há variabilidade genética? Se houver a mistura, né, e se houver a junção de características genéticas de um ser e de outro. Nesse caso aqui, a fecundação cruzada, né, seria essa opção, né, onde há maior variabilidade genética. Aí, não havendo a opção de variabilidade genética maior, né, que é a fecundação cruzada, ou então a fecundação do jeito clássico, né, macho com fêmea, aí o ser vivo tem só a alternativa aqui de procriar por autofecundação, no caso do hermafrodita, e no caso do escorpião, pela partenogênese, certo? Então, assim, eu penso que na hora de fazer a escolha do ser vivo, se ele tiver a opção de optar pela maior variabilidade genética, ele vai fazer isso, né? Ele vai misturar as informações genéticas dele com a do outro ser vivo, né? De forma sexuada, e vai proceder com a reprodução desse jeito. Vamos ver se esse vídeo aqui ficou grande ou pequeno. Aqui eu vou só clicar em enviar. E aí eu vou receber aqui algumas informações, né? Eu posso ver aqui a precisão das coisas que eu respondi, se está certo ou se está errado, né? Aqui eu não optei por mostrar as respostas certas, mas você fica sabendo agora, né? Eu posso ainda voltar aqui, se eu quiser, no mesmo link e clicar aqui em editar sua resposta, ó, editar sua resposta, e posso mudar a minha resposta se eu quiser, certo? Enquanto estiver aberta, você pode voltar lá e fazer isso, certo? É isso, gente. Então, por hoje é só, e vamos ver o que dá para fazer mais nessa aula. Acho que eu vou permitir que vocês façam perguntas. E vamos lá, vou apagar isso aqui.